Bom dia aí, obrigado a todo mundo que já está aqui essa hora. Eu sei que, assim como para mim, para vocês, foi um desafio grande, imagino. E, porra, eu estava aqui, cara, vim apresentar a Node e descobri os caras criaram o Event Loop, vocês viram? Porra, que dia, cara. Eu vou falar do Event Loop aqui também, é outro, tem outros bugs. Então, qual que é a ideia aqui hoje? Antes de começar, eu queria dividir uma parada com vocês. Eu vou apresentar daqui, eu queria apresentar dali, mas eu tenho um passador de slide que eu comprei, eu paguei R$60 nele. Cada pilha dele custa R$16. E agora o laser parou de funcionar, que é a parte mais legal. Então, tipo, já vai começar bem mais ou menos, assim, eu vou ficar daqui. Então, não crie expectativa. Qual que é a ideia aqui, né? Construindo APIs testáveis é a ideia de trazer duas coisas. Um pouco de Node.js e também um pouco de como testar JavaScript em Node.js. Para quem não me conhece, eu sou esse cara aqui. Eu botei uma foto ali que é para comprovar que sou eu, mesmo há um tempo atrás. Eu sou software engineer na ThoughtWorks. Aqui vocês vão ver que depois vai ter o Eduardo, e ele tem outro título da mesma empresa, porque lá a gente bota qualquer título, sabe? É meio que livre. Só que esse aqui fica bom para as pessoas buscarem no LinkedIn, né? Então, e esse aqui é o meu site, aqui, Valdeco, e também tem o meu Twitter aqui, quem quiser me seguir lá. Tá tranquilo. Então, Construindo APIs Testáveis é baseado num livro que eu estou escrevendo, que saiu essa semana passada, que está com 65% concluído, que é um livro para construção de API com Node e também focado em teste e qualidade com Node.js. A ideia aqui é trazer um livro grátis, pegar feedback da comunidade para construir meio que junto. Nessa primeira versão, que foi lançada agora semana passada, ele já está como mais baixado da semana na tag de Node lá do Limpub, mesmo sendo um livro inteiramente em português. Então isso é legal, tipo, primeiro pela galera da comunidade que compartilhou e ajudou lá. Tipo, isso aqui foi uma coisa meio construída com o pessoal, todo mundo junto. Eu esqueci de botar os links ali, mas tem o NodeBR lá no Slack, e também tem o Meetup de Node aqui de Porto Alegre, e todo mundo me ajudou bastante a compartilhar logo que o livro saiu, e ainda está ajudando, então isso está ajudando bastante. Essa palestra são vários blips do livro, claro que não tão intensos quanto é no livro, porque a gente pode escrever um monte lá, e aqui a gente está meio limitado do tempo, mas a palestra é baseada no livro. Então, leiam lá, deem feedback, a ideia é essa. Está no GitHub todo o código. Aqui tem um bit.ly, depois na apresentação, quem quiser, bit.ly Node.js testável vai direto para o livro. Então, Node.js, né? Tipo, a primeira coisa que a gente pensa de Node é, tipo, o que é Node, né? A galera fala, linguagem, vamos comparar a linguagem, vamos comparar, sei lá, framework e parará. Mas o que é Node de verdade? Node é só um runtime em JavaScript, né? A gente tem acostumado a usar JavaScript no browser aí desde sempre. Agora a gente tem JavaScript no server com o Node.js. É um runtime, não é um framework, não é uma linguagem. A linguagem ainda é o JavaScript. Não mudou nada. E o que fez, né? Eu querer escrever o livro e também estar palestrando aqui. Quando o Node.js saiu, quando o Ryan Dow, lá, o cara que criou o Node, trouxe o JavaScript para o server-side, a galera que já era front, por exemplo, já se sentiu familiarizado com JavaScript e resolveu passar para o server-side ali. Tipo, resolveram virar back-end, né, ou full stack. Quando essa galera chegou no server-side, se depararam com um JavaScript diferente, né? O server-side é diferente, a gente tem patterns diferentes, a gente tem necessidades diferentes. E também, além do front que veio para o back, a gente tem o lance da galera que desenvolvia em outras linguagens e também veio para o Node e aí bateu no conceito de JavaScript, bateu no conceito de Node. Então, tem várias coisas que são várias barreiras para quem está começando com o Node e também com JavaScript, para quem vem de outras linguagens. Então, a ideia aqui é falar de um pouco dessas coisas. Começando, por que a grande vantagem, né, do Node.js? A primeira é que ele é JavaScript. Mas por que isso é uma vantagem? JavaScript é event-driven, né? Diferente de várias outras linguagens que a gente é acostumado, que são bloqueantes, como PHP, Java, não pode falar, tem uma que não pode falar, né? Por aí. Aqui, ó.
Né? Se a gente fala esse nome aqui, vem um recruiter e, tem uma vaga aqui. Trabalhar com Oracle aqui. Então, essas linguagens elas já são bloqueantes, a gente é acostumado no server-side a ter linguagens bloqueantes. Né? E aí, pela primeira vez, a gente pegou uma linguagem não bloqueante que foi feita para o conceito de browser, porque o browser, naturalmente, né, já tem que ser não bloqueante, porque, se parar para pensar, o scroll de um browser, ali quando tu scrolla, ele lança eventos. Imagina que se fosse bloqueante, tu ia scrollar, a tela ia trancar, quando tu soltasse o scroll, a tela ia voltar. Então, ele tem que ficar fazendo coisas em background e tu seguir fazendo, clicando nos botões, trancando tudo. E aí, a ideia do Ryan Dahl foi trazer isso para o server-side como uma coisa não bloqueante. Daí, como que isso funciona, né, a nível do Node.js? O browser já implementa algumas APIs para fazer as coisas usando outras threads, mas a gente tem o lance de falar que o Node é single thread. O Node é single thread, mas beleza, o que é o single thread do Node, dado que eu posso seguir fazendo alguma coisa enquanto está baixando um arquivo? Né? Então, não é tão single thread assim. Na verdade, o que é single thread é o V8, que é a engine do Google lá, que o Node foi feito em cima. Quando a Google resolveu abrir o código do Chrome lá, chamando de Chromium Project, eles abriram o código do V8, né, que é essa engine, e possibilitou a galera da comunidade entender o código, ver como é que funcionava, e possibilitou que o Ryan Dahl escrevesse o Node em cima disso. Essa parte, que é single thread, é essa parte aqui, é a stack, é as coisas que estão sendo executadas naquele momento. Uma função que depende de uma função, vai ser tudo empilhada na stack. As partes multithread é tudo que né, que a gente diz assíncrono. Né? Por exemplo, aqui tem uma função que é read file do file system. Então, quando eu leio um file com essa função no Node, ele joga isso para uma thread de background. Para o Node, eles fizeram uma lib chamada libuv, que é escrita em C++, que foi feita originalmente para o Node, mas agora tem outras linguagens que usa, tipo Lua usa, Luvit usa, mas ela foi feita originalmente para o Node. E essa lib, ela tenta usar coisas do próprio sistema operacional para fazer essas operações. Então, quando eu for fazer um read file, não é o Node que está indo lá e buscando o file do disco. Ele joga para a libuv fazer, que é uma lib lá em C++, e ela vai ler esse file do disco e vai devolver para o Node. Para isso, o Node usa uma feature do JavaScript, que é uma parada muito interessante, né, que é o que possibilita isso, que é High Order Functions, né, poder passar uma função por parâmetro para outra função. Então, aqui eu passo uma função por parâmetro para o read file, ele vai lá para a libuv fazer isso, quando ele termina de ler o file, ele chama essa função que eu passei por parâmetro de volta e ela vai ser executada na stack. Então, esse aqui é um grande diferencial. Seguindo, né, um pouco sobre esse conceito, uma coisa foi ser executada lá em background, lá pela libuv, por exemplo, ler um file. Quando ele acaba, ele não volta direto na stack para ser executado. Ele entra numa fila que é chamada de task queue, ou né, fila de tarefas. Quando ele entra nessa fila de tarefas, ele vai esperar para ser executado na stack de volta, que é o momento que vai ser executada a lógica de verdade. Daí que entra o event loop. Deve ter bugs, mas não é o mesmo event loop aqui do RSJS. Não estou falando que aqui tem bug, desculpa. E daí, a cada ciclo do event loop aqui, ele pega uma dessas tasks que estão aqui e bota para executar. Então, digamos que eu li um file do disco, eu disse, quando terminar esse file de ler, eu quero, sei lá, fazer um base 64 dos dados. Esse callback ia vir, ia cair aqui, o event loop ia dar uma volta e ia botar na stack para rodar, e aí sim ele ia encodar esse conteúdo. Mas se tiver alguma coisa na stack, por exemplo, eu estou fazendo alguma operação que demora muito e é síncrona. O event loop ia ficar rodando, 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 e enquanto tivesse coisa aqui, ele não ia pegar esse callback. Então, quando a gente bloqueia uma coisa com uma operação síncrona, pensem que isso aqui vai encher para caramba e vai ficar na memória de vocês. Literalmente. E aí, passando, a gente tem também uma divisão, né, entre dois tipos de tasks, que são as macrotasks e as microtasks. Macrotasks são praticamente todas. Set interval, set timeout, I/O, HTTP request, todas essas são macrotasks. Microtasks são tasks tipo promise, quando tu dá um DEN numa promise, ela é uma microtask.
proxies.nextTick, que é um lance, tipo, em vez de dar um set timeout 0, que a gente fazia no front, a gente dá um proxies.nextTick para ele executar uma coisa no ciclo do event loop. A diferença delas é que na especificação do event loop tem uma especificação, por exemplo, event loop. Quem quiser escrever um dia pode escrever. A cada volta que o event loop dá, ele pega uma macrotask daqui e bota na stack. E todas microtasks que estiver resolvida entre uma macrotask e outra. Então, se eu li um file de disco e eu dei, sei lá, uns 4 ou 5 DEM numa promise, todas as coisas vão ser resolvidas antes de pegar uma task grande de novo. Então, é assim que o event loop funciona. E por isso que a galera implementou promise, talvez, também, usando isso para ficar mais rápido. Mas, basicamente, é isso. Então, leia o livro lá, tem mais explicação teórica disso. Agora sim o GIF, né? Espero que tenha feito sentido essa explicação. Então, agora a gente entendeu um pouco do Node, por que o Node, né, tem um diferencial e a galera está usando e também tem dificuldade, porque é bem diferente das linguagens que a gente está acostumado. E agora um pouco sobre o TDD, né, até o Test Driven Development, que é o desenvolvimento guiado por testes. A gente vê muito falar sobre TDD desde sempre, mas nem sempre tem a possibilidade de aplicar ou pelo menos de ler, né, sobre. Mas o TDD é um padrão de desenvolvimento que guia o feedback rápido. Assim, né? A gente fala sobre, é um padrão de teste. Não, é um padrão de desenvolvimento, guiado por testes. E ele segue esse fluxo aqui, né, de red, green, refactor, que red é escreve o teste, como tu espera que a determinada coisa vai funcionar. No passo green, tu implementa o suficiente para que o código passe, para que tu valide o que tu pensa está certo, que o teste também está esperando certo. Depois, tu refatora a tua aplicação, o teu código, com a implementação real. Isso, basicamente, é o fluxo do TDD. Há um tempo atrás, teve um cara que eu esqueci o nome dele, que escreveu um livro chamado Succeeding with Agile, tipo, tendo sucesso com ágil, que ele dá um exemplo da pirâmide de testes. Né? Logo, eu sou a pior pessoa de fazer piada. Mas, então, ele botou esse termo da pirâmide de testes, logo depois que o Kent Beck escreveu o livro de TDD, que ele fala o seguinte, no topo da pirâmide aqui, a gente tem os testes que são mais lentos, mas têm mais valor, que são testes de aceitação, testes de UI, por exemplo, né, que, sei lá, usando um Selenium, aquele teste ele consegue validar um caso de business. Né? Pô, alguém escreveu uma história, eu quero que quando envie o formulário X, tenha tal coisa na tela. Tu consegue validar todo um fluxo e dizer, isso aqui está funcionando de verdade. Então, isso tem um valor muito grande, mas são mais lentos para rodar, porque normalmente vão depender de banco, vão depender de UI, vão depender de software para rodar isso, é mais lento. Depois, a gente tem testes de integração, né, no meio da pirâmide, mais ou menos. Tem um valor alto e não são tão demorados para rodar, porque a moral do teste de integração é a gente integrar números de componentes que façam sentido entre si, que tenham um comportamento que a gente quer testar entre eles. A gente pode isolar o banco, a gente pode isolar a interface, depende muito do que a gente quer fazer. E embaixo, na pirâmide, a gente tem teste de unidade. Né? Tipo, o que é unidade? Né? Isso é a primeira coisa que aparece. O que é unidade? Se a gente pensar no paradigma orientado a objetos, a unidade pode ser uma classe. Se a gente pensar em funcional, a unidade pode ser uma função. Mas a gente já fala em microserviços que um microserviço vai ser uma unidade. Então, isso é muito definido a nível de time ou a nível de projeto que tu tiver. Uma unidade, basicamente, é uma coisa que tu isola para testar isoladamente. E o teste de unidade, ele, normalmente, por ele ser isolado das dependências, ele é muito mais rápido para rodar. Mas o valor dele de negócio é um pouco menor, porque tu não consegue garantir que realmente uma funcionalidade toda que tu espera numa user story lá, ela realmente está sendo contemplada ou não só com teste de unidade. Né? Ele só te valida o comportamento de uma unidade. Então, bastante teste de unidade, ele diz, menos teste de integração e menos testes de UI, mas com mais valor. Então, mais ou menos é isso aqui. Outra coisa que a galera pensa é que TDD é só com teste de unidade. Né? TDD não é só com teste de unidade. TDD é com qualquer teste que você quiser fazer que vai te guiar. Agora sim, a pirâmide Illuminati. E agora você deve estar empolgado, né? Várias coisas novas aí. Beleza, vamos aplicar isso aí.
E como é que a gente estrutura uma API em Node? A gente já entendeu um pouco de Node, já entendeu um pouco de teste. Como é que a gente estrutura uma API em Node? A primeira coisa, quando tu chega no Node, não só no Node, né, no JavaScript em geral, né, a gente chega e a gente vai aprender a estruturar, a gente quer estruturar. Né, tipo, a gente vai lá no GitHub, começa a olhar os projetos, cada projeto estrutura de um jeito e tal. Daí, para o livro, eu tentei meio que coletar vários projetos e coletar como a comunidade fazia e criar mais ou menos uma coisa comum entre todos, assim, de como estruturar uma API. Então, a gente tem esse padrão aqui, que é separar por responsabilidade. Né? Tipo, aqui a gente tem um diretório source, e dentro dele tem o diretório controllers, middlers, models, um app.js para configurar a aplicação. Tem um diretório source, é uma coisa bem comum em várias linguagens, então a galera também trouxe para o Node. E fora do diretório de source, onde fica o código da aplicação mesmo, fica a pasta de testes, o package.json do NPM, por exemplo. Outro padrão que a galera curte bastante é separar por funcionalidade. Né? Tipo, em vez de eu deixar lá controllers, models, parará, eu separo assim, aqui eu vou ter orders, por exemplo, na minha loja virtual. Aí eu vou ter orders.controller, order.routes. Isso aqui facilita para te abrir, por exemplo, na IDE e tu ver qual file que é. Né? Tipo, porque se tu tem controllers products, por exemplo, e model products, tu abre os dois na IDE, tu não sabe qual é qual, e aí é meio chato. Isso aqui melhora um pouco a leitura. Também tem uma palestra do Uncle Bob, que ele fala muito mais sobre separação por funcionalidade, não só a nível de estrutura, que é bem boa. Assim, daqui a pouco, se vocês quiserem ler, tem um link lá no livro sobre essa palestra dele. Isso aqui é um padrão que a galera curte bastante também. E também o que fica na raiz no projeto Node normalmente? A gente deixa a pasta de testes na raiz, porque a maioria dos test runners esperam que o teste vai estar na raiz, então não precisa estar escrevendo onde é que está a tua pasta de teste, né? Só bota um ponto lá e ele acha. Um server.js, eu gosto desse padrão aqui, porque essa aqui é a parte que faz boot na aplicação, fica no root. Os scripts, né, quero botar no meu CD, no meu CI lá, então bota um deploy para TCH, bota no root também, porque eu não vou ter que passar um path gigante lá quando for executar as coisas. E arquivos de environment também a gente deixa. Então, daí aqui a gente separa tudo que é coisa de configuração, por exemplo, de código da aplicação de verdade. Então, esse é um padrão bem interessante. Aí, começando uma API, né? Aqui no livro aqui eu estou usando o Express.js, mas tem Code.js, tem Rap.js. Como uma boa coisa em JavaScript, tem vários frameworks. Né? Tem Rap, tem Koa, tem Seios, tem vários. Eu usei o Express porque ele é mantido pela Node.js Foundation, e é antigo pra caramba, e ele não é tão intrusivo, né? Ele não tem... como é que é? Configuration... Sei lá, é aquele coisa que a gente não precisa configurar as coisas. Ele não tem isso. E ele deixa tu fazer mais ou menos por ti, e ele já implementa algumas coisas que são bem úteis, tipo middlers e tal. Aí eu usei ele. Então, para a gente começar, a primeira coisa da nossa API, a gente vai começar seguindo um padrão que a gente chama de teste, que é outside in. Esse padrão ficou bem conhecido depois que a galera do BDD, né, apareceu e lançou o BDD logo depois do TDD, que é o Behavior Driven Development. E o outside in, basicamente, é tu começar a testar por fora, né, pelo teu teste de aceitação. No nosso caso, vai ser um teste de integração que pega do início da rota até o final. O outside in permite que a gente tenha um design emergente, né, tipo, em vez da gente já pensar nas unidades e começar por elas e testar unitariamente, a gente começa por fora e deixa que o design interno da aplicação seja uma coisa emergente, porque a gente já vai estar validando o início e o fim. Né? Tipo, numa rota, eu garanto que quando eu bater em barra products, eu vou receber uma lista de produto. O que vai emergir de design dentro disso, se eu vou ter controller, model, parará, isso vai da minha necessidade para atender esse grande teste de aceitação de fora. Daí eu começo o teste, né? Boto lá no passo green, por exemplo, que retorna o que eu espero, eu valido ele, e eu começo a entrar para dentro dos meus módulos. Por exemplo, começo a criar meu controller, começo a criar meu model, e testar eles unitariamente também. Assim que eles vão terminando, no final eu integro com a aplicação, e isso vai ser o passo refactor do TDD, do teste de aceitação de fora. A gente vai ver um pouco mais na prática sobre isso. Então, aqui a gente vai começar, né, começando uma API, eu vou começar pelo teste de integração. Né? Vou começar dizendo que eu vou ter uma rota /products na minha API, e quando eu bater,
eu vou receber um array aqui com expected product. Isso aqui basicamente é um produto que tem name, description e value. Imaginem isso. Não botei aqui porque não cabia. E aí tem o rest.body aqui, vai ser igual a um array com um produto. É o que eu espero quando eu bater numa rota de /products da minha API. Aqui, nesse exemplo, eu estou usando o Mocha.js, que é um test runner, então ele já traz algumas coisas como esse it que eu estou usando aqui, ele já traz também describes e essas coisas, ele serve para rodar o teste. Né? Para emular a aplicação, em vez de subir a aplicação de verdade, eu uso o supertest, que eu passo um app para ele do Express e ele não sobe a aplicação, ele mesmo administra essa parte de emular a aplicação. E aí eu digo para ele, supertest, faz um get em /products, quando terminar me dá a resposta aqui. E aí eu uso o chai aqui, que é uma biblioteca de expectation, para dizer que eu expect rest.body, né, o conteúdo da resposta, para ser igual a um array com um produto. Basicamente é isso que eu faço no meu teste de integração. E esse passo aqui vai estar no red lá do TDD, se a gente imaginar. Né? Ou seja, implementei o teste, mas não tenho código nenhum. Daí eu vou começar a implementar, né, as coisas. A primeira coisa que eu gosto de fazer é separar a inicialização da aplicação de configuração. Dentro de source, lá, eu crio um app.js e coloco a parte de configuração. Aqui, como é bem o início, as rotas vão ficar aqui também. Eu digo, app é igual a express, inicio um express, app.use body parser, que é um módulo para parsear JSON. E aí boto as rotas estáticas lá mesmo. Tipo, eu digo que quando tiver um get em /products, eu digo para express. Quando tiver um get em /products, retorna uma lista com um produto, isso aqui. Então, isso aqui é a implementação mínima para aquele teste passar. E aí, no root da aplicação, eu crio um arquivo server.js que vai ter a responsabilidade só de subir a aplicação. E aí, basicamente, eu importo esse app aqui que eu criei e dou um app.listing e ele vai subir a aplicação com o Express e vai ficar rodando. Quando alguém fizer um get, ele retorna um array com um produto só. Nesse momento aqui, com essa rota aqui, o meu teste vai estar em green, ou seja, implementado o mínimo possível para aquele teste de integração passar. Então, eu já validei o que eu espero dessa rota, sem ter controller, sem ter model, sem ter nada. Daí, eu vou começar a mexer no design da minha aplicação. A primeira coisa é extrair ali, né, do app que eu botei as rotas ali, extrair para um arquivo, para um diretório de routes. Eu gosto de um padrão bem bacana, que não é só eu que gosto, acho que várias pessoas gostam, que eu aprendi com outras pessoas, que é criar um diretório routes e dentro dele botar um index.js que vai ser responsável por carregar todas as rotas aqui dentro. Por exemplo, aqui eu tenho products.js. Esse index vai carregar. Porque routes é um arquivo que tu vai carregar uma vez só quando tu faz boot da aplicação. Tu não vai ficar carregando rota em vários lugares, carrega uma vez só. Então, tu pode usar esse padrão aqui do Node, de importar módulos, que tu passa só um diretório e automaticamente ele pega o index que está aqui. Daí o index fica responsável por incluir os outros arquivos dentro do routes ali e fazer o carregamento deles. Daí a gente joga toda a responsabilidade para dentro do diretório de routes, em vez de para o app.js, por exemplo. Daí a gente pode separar as rotas por recurso. Né? Aqui eu estou dentro do index.js, aquele lá que eu falei. Aqui eu importaria a minha rota de produtos, que é um arquivo separado agora, que é esse aqui. Eu importaria esse routes products e diria para o router do Express, que é um módulo, router.use /products usa a products route, usa a rota de produtos. Router.get né, se bater no barra da aplicação, manda um hello world. Nesse arquivo de products.js, nessa rota products.js aqui, eu boto aquela lógica estática lá, router.get manda um array com um produto. Por que aqui agora eu uso barra em vez de /products? Porque eu criei um arquivo products.js routes e lá no meu index do routes, eu carrego as rotas e já já nomeio elas aqui. /products vai ser administrado pelo products route. Dessa maneira, eu não preciso repetir dentro do products.js, da rota products.js, que ela é referente a products, tipo, né, fica redundante. Então eu deixo para o Bootstrap fazer e cada rota se cuida como se fosse barra. Né? Isso aqui, quem já vê em Rails ou Symfony, outras coisas conhecidas, já vai lembrar um pouco desse padrão de cortar aqui na rota. Mas basicamente é isso. E, nesse momento, o nosso teste ainda vai estar em green, lá porque a gente está validando aquela resposta que a gente está esperando. Então, a gente mexeu no design, o teste ainda está green, mas ainda não está no que a gente espera final. Depois, adicionar model, né,
digamos que a gente queira usar model, né? Nesse caso do livro eu quero. Aí eu vou usar o MongoDB, usando o Mongoose, que é uma lib em cima do MongoDB, que já abstrai a parte de criação de models, essas coisas. Aí com o Mongoose eu posso criar um esquema, eu digo que o meu esquema de products vai ter um name, um description e um price, e defino o model aqui dentro do Mongoose, mongoose.modelProduct, passo o esquema para ele. Beleza, depois eu só exporto isso aqui, e aí eu vou ter meu model definido já. Criei um diretório lá, /models, /products.js. Aí eu vou ter meu model pronto para persistir. E aí, depois tem o passo de adicionar controller, né? Note que eu não testei rota unitariamente, eu não testei model. Porque no model eu ia testar provavelmente o Mongoose, né, porque não tem nada de lógico ali. E na rota eu ia testar o router do Express. Então não faz sentido testar isso unitariamente. Mas controller faz, porque controller tem lógica, né? Se a gente pensar no padrão MVC, o controller é quem chama o model, né, onde estão os dados, e devolve para o usuário, recebe request do usuário, ele que faz a parte de interligar as coisas. Então, o controller vai ter que ter teste unitário. Aqui tem um exemplo, né, de fazer um teste unitário para um controller que eu imagino, para o método get, por exemplo, que é o método que vai retornar aquela lista. Eu teria a primeira coisa que substituir o request e o response que o Express manda, né? Se a gente for olhar aqui, a gente tem um request e um response que o Express manda. E no final eu dou um response.send. E eu vou querer que o método get do meu controller tenha essa mesma lógica. Então, meu teste unitário aqui, basicamente, eu vou substituir o request por um objeto vazio, porque eu não uso ele para nada. E o response, o response.send, que é o método que envia para o usuário a resposta, eu vou dizer que vai ser um spy usando o Sinon.js, que é uma biblioteca de suporte de teste, que nos dá stubs, mocks, spies. O que é um spy? Um spy, ele basicamente é um espião, né? Tu bota ele numa função e ele te diz, por exemplo, quantas vezes ela foi chamada, quais parâmetros ela foi chamada, se ela foi chamada mais de uma vez. Essa que é a responsabilidade de um spy. Ele não muda o comportamento, ele só te dá informações sobre como foi chamado determinado método, que é o perfeito que a gente precisa, né? A gente precisa saber se o response.send foi chamado com um array de produtos. É só isso que a gente quer saber. Depois, a gente vai ter que substituir o nosso model lá para testar o controller unitariamente, porque se a gente passar o model de product para ele buscar de verdade do banco, a gente não vai estar testando unitariamente, a gente vai estar batendo no banco. Daí a gente substitui o model que a gente vai ter por um objeto aqui fake, com uma função find que retorna uma promise, dando resolve num default product, que é aquele mesmo product, name parará, description parará, price parará. Por que eu retorno uma promise? Porque assim eu vou ter o mesmo comportamento que o Mongoose vai ter, que é retornar uma promise com um array de produtos do banco. Depois eu inicio o controller, como eu imagino que vai ser, né? New Products Controller, passando o model por parâmetro, e chamo o método get, passando o request ou response, mesma coisa que o Express vai fazer quando a gente botar ele na rota. Quando der um day nessa promise, eu uso o assert do Sinon, por exemplo. Aqui eu podia usar o expect do coisa e usar o chai também, só que usando o assert do Sinon para ver se o spy foi chamado, é mais verboso no terminal. Aí eu digo, Sinon assert called with response.send com default product. Eu vejo se o response.send foi chamado com default product. Basicamente é isso. Então, se ele foi, quer dizer que o products controller chamou o método, chamou o model product, deu um find no banco, retornou uma lista, no final chamou o send do Express e vai retornar para o usuário. Esse teste testa isso aqui. Aí como ficaria o código do controller, né? A gente pode importar o model aqui e usar ele aqui. Model.find ou product.find, then products parará. Dessa maneira não é legal, né? Tipo, não é legal porque a gente não vai ter como substituir o model por outra dependência. Por exemplo, lá no teste eu preciso substituir ele por algo que eu botei um comportamento diferente, né? Então a gente pode, o mais simples, a gente tem um construtor e aceitar o model por parâmetro, né? E aí deixar ele aqui no contexto dessa instância. Então, tipo, a gente recebe o model ali, então a gente pode substituir, em vez de, eu quero o model, agora eu quero para testar, eu quero passar um objeto fake, beleza.
E aí aqui, no método get, eu recebo o request response e retorno this.product.find. Quando der um den, ou seja, quando o Mongoose terminar de buscar do banco, ele passa para essa promise uma lista de produtos, e eu chamo o res aqui que eu recebi do Express e envio essa lista de produtos para o usuário ver. Se der erro, bota um status 400 ali e manda o error message. Dessa maneira, a gente já implementou o teste lá. Claro que aqui eu não fui passo a passo no teste unitário, porque a gente já entendeu mais ou menos o fluxo TDD. Mas o nosso teste vai estar passando. Outro padrão bem legal da gente usar para aceitar, dependências por parâmetro e tirar a responsabilidade de uma determinada classe ou whatever, é a gente usar os default parameters, né? Então, isso aqui é uma maneira bem bacana de ter dependência injection. Então, a gente pode dizer assim, ó, no construtor aqui do Products Controller, eu recebo um model de product, que vai ser igual a um Product Model. E aqui em cima eu importo o Product Model. Então, se alguém der um new no Products Controller e não passar nada, por default ele já vai usar o Product Model. Ele mesmo sabe se injetar a dependência. Mas se alguém passar alguma coisa para ele, ele usa o que alguém passou. Então, dessa maneira, a gente não deixa a responsabilidade de passar a dependência para quem faz a instância, e mesmo assim a gente deixa desacoplado, sabe? Tipo, sempre tenta deixar desacoplado. Então, usar essa parte de injetar a dependência usando default parameters é bem bacana também. E o comportamento aqui segue o mesmo. Então, o teste de integração é que vai garantir que realmente a lógica, né, tipo, as nossas unidades, elas estão se integrando de verdade. E aquilo ali está atendendo a nossa necessidade. Então, a gente vai basicamente agora, pensando no nosso teste de integração que a gente estava fazendo lá no início da palestra, a gente vai integrar com a rota de products essa lógica que a gente fez. Então, a gente instancia o controller aqui, dando new products controller. Quem não gosta de dar new em coisa, não gosta de usar this, não usa, beleza. Mas o mundo vai usar, não tem. Mas dá um new products controller e passa o model ali por parâmetro, e aí integra com a rota. Em vez da rota usar aquele array estático que a gente tinha, né, de exemplo, agora a gente chama o método get do products controller lá. Daí, a única coisa que falta agora, o teste de integração, só não vai estar passando porque não tem um produto no banco agora, né? Se a gente pensar o quê? Para a gente poder testar uma rota que dá um get em product e retorna um array com um product, eu preciso ter um product no banco. Então, uma coisa legal que a gente pode fazer é usar os callbacks do Mocha, que é o test runner, para fazer isso aí, de criar um produto antes de rodar o teste e depois de rodar, deletar. Então, aqui um exemplo clássico, eu tenho um default product, que é aquele mesmo produto lá que eu mostrei antes. E antes de cada teste, usando o callback do before each do Mocha, eu digo assim, cria um novo produto, um model product, new product, passo um default product para ele. Eu sobrescrevo o ID que o Mongoose cria, porque eu não posso ter um ID autogerado, porque eu não vou conseguir bater um objeto com outro. Substituo ele por um hard-coded, removo tudo que tem lá no banco e insiro um novo produto. Então, isso é um padrão de teste de sempre deixar o estado da aplicação, do banco, do que for, totalmente limpo antes de entrar e depois de sair do teste, para que nenhum teste interfira em outro. Eles têm que rodar totalmente isolado no estado deles. E fazendo isso aqui, a gente vai ter um produto no banco antes de rodar cada teste, e quando o Mongo buscar lá, o Mongoose buscar, vai ter um produto lá, e ele vai conseguir bater. Aí aqui, aquele teste que a gente tinha, né, barra products, espero que o res.body seja igual ao expected product, que é esse aqui. E aí a gente vai chegar no refactor, né? A gente fez a volta toda, entrou por dentro, criou as coisas que tinha. No final a gente saiu, fez o refactor e a gente conseguiu atender a nossa rota aqui. E é basicamente isso. Mais uns módulos que eu queria ter usado nessa palestra, não consegui, mas vou conseguir no livro, que são muito úteis para teste também, que é principalmente quando a gente está pegando um código legado, né, que a galera não pensou em modularizar e não fazer import dentro do código, e a gente precisa substituir uma dependência. A gente tem, por exemplo, o proxy query aqui, que ele deixa tu substituir um import, né? Tu diz, quando essa classe aqui, por exemplo, for fazer import de tal coisa, substituir por isso aqui. E aí tu consegue substituir a nível de import. Isso não é muito legal, né? Porque internamente ele vai ter que mexer nos caches dos model lá. Pensa em refatorar esse código depois. E também o Nock, que é muito bom para te testar
integração com o serviço externo, né? Por exemplo, depende da API do GitHub. Com o Nock, tu pode dizer assim, quando eu bater na rota github.com/users, substitui por essa lista aqui de usuários. Ele intercepta HTTP request fora do teu código, então ele é muito bom para a gente não precisar mexer no comportamento dentro do próprio código. Tu mexe a nível de integração externa, assim. Nock, muito bom isso aqui. E a última dica, né? Tipo, a gente viu ali um lance de não importar as coisas dentro dos módulos e tal, receber por parâmetro e tal. Outra coisa é manter os módulos sempre pequenos, né? A gente tem essa vantagem do Node dos módulos, que é muito bacana. Então, módulo pequeno com uma responsabilidade, né? Tentem separar as coisas, né? Mas não separar assim, né? Tipo, esse aqui não é uma separação legal. Tentem separar as coisas, logicamente. E é isso aí, galera. Aqui estão meus contatos, o livro aqui, quem quiser ler lá, dá feedback. Valeu, muito obrigado.